Olá a todos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso tempo semanal de reflexão na Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, 12 de agosto, e eu convido você a refletir comigo nos próximos minutos em um trecho da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler hoje Romanos, capítulo 11, dos versículos 33 a 36, que diz o seguinte: Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Eu particularmente gosto muito desse texto, entendo que é um texto de fato muito especial. E para compreendermos a sua importância, precisamos olhar para a carta toda de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é o maior escrito do apóstolo Paulo e é considerado um dos livros mais importantes do Novo Testamento e de toda a Bíblia. Isso porque Paulo trata de uma forma muito profunda algumas questões centrais da nossa fé, a fé cristã. Nessa carta, Paulo deixa muito claro que nenhum de nós é bom, que nenhum de nós merece algo da parte de Deus, independentemente de quem nós somos, independentemente de qual a nossa origem. Paulo fala que mesmo os judeus que foram escolhidos por Deus lá no Antigo Testamento para ser o seu povo, separado, um povo que levaria a palavra de Deus para as outras nações, que nem mesmo eles eram merecedores da salvação da parte de Deus pelos seus próprios méritos, pelas obras ou pelo cumprimento da lei. E aí então Paulo fala muito sobre a graça de Jesus Cristo, de que a salvação que recebemos de Deus, recebemos pela graça dele. E essa salvação se baseia única e exclusivamente na obra, no sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz. Então esse é o assunto central que Paulo está tratando e que Paulo vai tratando com muita profundidade, com muitos detalhes, durante todos esses 11 capítulos da sua carta aos Romanos. Mas então, esse trecho que nós lemos, no final do capítulo 11, após esses 11 capítulos de argumentação profunda, intensa, detalhada sobre questões tão importantes, Paulo encerra a sua argumentação e aí ele adora a Deus. Não tinha como Paulo falar de maravilhas tão grandes de Deus e não ficar admirado, e não ficar encantado, e não se render em adoração a Deus. E isso nos ensina algo muito importante, que quanto mais nós olhamos para Deus, quanto mais nós contemplamos a sua obra, quanto mais nós estudamos as verdades da sua palavra, mais nós seremos motivados a adorar, a exaltar o nome de Deus. E isso, inclusive, pode servir como um tipo de termômetro na nossa vida. Se nós não temos nos sentido motivados a adorar a Deus, a louvar a Ele, a nos reunirmos com os nossos irmãos da igreja para juntos fazermos isso, é claro que a nossa adoração não se limita a um local, a um momento da semana de culto, mas esse momento do culto coletivo faz parte da nossa vida de devoção e de adoração a Deus. Mas se não temos tido essa motivação, esse entusiasmo, é porque então nós não estamos olhando suficientemente para Deus, não estamos contemplando as suas obras, tudo aquilo que Ele fez por nós, tudo aquilo que Ele tem feito por nós e tudo aquilo que Ele ainda fará em nossas vidas. E nessa expressão de louvor, nesse hino de louvor, de adoração que Paulo faz aqui nesses versículos, nós encontramos algumas informações muito importantes sobre Deus. São conclusões a que Paulo chega por falar sobre Deus e sobre sua obra. E a primeira delas é que Deus é infinitamente superior a nós. Paulo inicia esse hino dizendo: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Precisamos reconhecer isso e precisamos adorar a Deus por isso. Porque Ele não é como nós, Ele não é limitado, Ele não é pequeno, Ele não é falho. Deus é majestoso, é grandioso, é infinitamente superior a nós. Nós podemos passar todo o tempo possível olhando para Deus, buscando examinar as suas obras, entender o seu caráter, e nunca teremos tempo suficiente para compreendê-lo totalmente, porque Ele é infinitamente superior a nós.
Compreender isso deve nos levar a uma postura de adoração, como Paulo faz aqui, mas também deve trazer confiança aos nossos corações, de entendermos que servimos a esse Deus. O Deus que cuida das nossas vidas, o Deus que dirige as nossas vidas, é esse Deus de juízos insondáveis e de caminhos inescrutáveis, ou seja, de caminhos que não temos condições de compreender completamente, porque estão muito além da nossa capacidade de compreensão. Outra conclusão que o apóstolo Paulo chega é de que tudo o que temos e tudo o que somos vem de Deus. Nos versículos 34 e 35, ele afirma o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? E essa é outra grande verdade que precisamos entender. Não há nada que nós podemos fazer por Deus, oferecer para Ele, que já não tenha sido dado a nós por Ele. E isso derruba por terra toda a falsa ideia de querer exigir algo de Deus, de achar que Deus nos deve alguma coisa de alguma forma, de que Ele tem que nos abençoar, de que Ele tem que fazer a nossa vontade, porque Ele vem antes de nós. E isso deve nos levar então a uma postura de humildade diante de Deus, de reconhecermos o nosso lugar, que é de joelhos na Sua presença. E que assim então nós clamemos pela sua orientação para as nossas vidas, porque reconhecemos que Ele está acima de nós. Reconhecemos que é Ele quem pode nos ajudar, que Ele é quem pode conduzir as nossas vidas para o caminho adequado. E também deve nos levar a uma postura de gratidão, de reconhecermos então de que Ele já tem feito grandes coisas por nós, de que Ele já nos ofereceu o principal, que foi justamente o Seu Filho Jesus, que morreu em nosso lugar. E então devemos caminhar nessa vida com profunda gratidão nos nossos corações, buscando agradar a Deus, buscando responder a tudo que Ele fez por nós. E aí Paulo encerra esse seu hino de louvor no versículo 36, com uma afirmação que é mais conhecida de todos nós, quando ele diz: porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Paulo deixa claro que Deus é a causa, a origem de todas as coisas, que é Ele quem sustenta todas as coisas e que Deus também é a finalidade de todas as coisas. Nós, como bons seres humanos, muitas vezes temos a tendência de achar que nós somos o centro do universo. E aí nós queremos então que as pessoas vivam em função de nós e até mesmo Deus. Mas precisamos entender é que todos nós é que devemos viver em função de Deus. Reconhecendo, como vimos no ponto anterior, que nós é que viemos dele. E como Paulo afirma aqui, então tudo também é por Ele. É Ele que sustenta todas as coisas. E tudo deve ser dirigido, em última instância, para Deus, para a glória do Seu nome. Tudo aquilo que está desajustado nesse nosso mundo, toda forma de violência, opressão, indiferença, egoísmo, tudo isso será um dia resolvido, tudo isso um dia será vencido e ficará para trás e nós estaremos em uma realidade plena e perfeita. Mas isso deve acontecer não simplesmente para o nosso bem-estar, para que a gente viva então em uma realidade boa e feliz e adequada, mas primeiramente isso acontecerá para a glória do nome de Deus. A Bíblia nos promete de um dia que o mal será derrotado e que todos então reconhecerão o senhorio de Jesus Cristo. Naquele momento, terão ficado para trás todas essas minúcias com que nós nos importamos tanto, todas essas coisas que são expressão apenas do nosso egoísmo e achamos que tem grande importância na nossa vida. E nós olharemos, de fato, verdadeiramente, para aquilo que importa, que é a honra e a glória do nosso Deus. Mas nós somos convocados a já buscarmos isso em alguma medida nas nossas vidas, para que a cada dia a nossa vida já esteja um pouco mais alinhada com essa realidade e que já vivamos hoje visando, desejando a glória do nosso Deus. E para que isso aconteça, como falamos mais no início, nós precisamos voltar o nosso olhar para Ele. Nós precisamos dar mais atenção, mais valor para as coisas de Deus, para as verdades de Deus. Nós precisamos ter mais prazer em contemplar a sua obra. Nós precisamos ser como aquele que o salmista classifica no Salmo 1 como bem-aventurado, aquele que medita na lei do Senhor, na palavra do Senhor dia e noite. Pois se fizermos isso, nós com certeza colheremos os frutos que Deus tem reservado para cada um de nós. E eu convido você neste momento a orar comigo
pedindo que Deus nos capacite a cada dia para que vivamos essa realidade nas nossas vidas. Nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo teu amor e te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, como é inspirador ver essa expressão de louvor, de adoração do apóstolo Paulo. Ver que após observar e refletir e estudar, ó Deus, sobre essas verdades tão preciosas do Senhor, ele entende que precisa parar tudo para adorar ao Senhor. Ó Deus, e quantas vezes nós estamos tão ocupados na nossa vida com tantas outras coisas, estamos olhando para tantas outras direções que não nos damos conta disso, que não dedicamos nosso tempo em adoração ao Senhor. Ó Deus, mas através dessas palavras nós somos lembrados de algumas verdades tão importantes. Somos lembrados, ó Deus, que o Senhor é esse Deus majestoso, grandioso, infinitamente superior a nós. E nós então pedimos que o Senhor nos ajude a termos sempre essa compreensão, a entendermos qual é o lugar do Senhor nas nossas vidas e qual é o nosso lugar diante do Senhor. Que nós nos lembremos sempre, ó Deus, que tudo vem do Senhor, que nós não somos capazes de oferecer algo para o Senhor que não tenha vindo de Ti mesmo, mas que tenhamos, ó Deus, então essa alegria de oferecer as nossas vidas em resposta àquilo que o Senhor já fez por nós. E que nós caminhemos a cada dia, ó Deus, reconhecendo como o apóstolo Paulo, que tudo vem do Senhor, que o Senhor sustenta todas as coisas e que a finalidade de todas as coisas também é o Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor continue nos dirigindo a cada dia, que o Senhor continue abençoando e guardando as nossas famílias, nos livrando de todo o mal e nos mostrando, ó Deus, a Tua vontade e o Teu querer a cada instante. Tudo isso nós te pedimos e oramos com gratidão nos nossos corações, oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que o nosso bom Deus continue a nos abençoar e a nos sustentar e que assim nós tenhamos o desejo de viver para a glória do nome dEle. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.